Bom, e agora a gente vai conversar com o Rildo Correia Silveira, que além de ser perito em criminologia forense, é filho do Amarildo, que foi campeão mundial em 1962 com o Zagallo. Bom, Rildo, nosso muito obrigada, né, por você ter a disponibilidade de conversar hoje aqui com a gente. Claro, é um dia triste, né? A gente lamenta, claro, a morte de Zagallo. A gente vê, claro, as repercussões também no mundo do futebol, da política. A gente vai repercutir ao longo dessa edição. Mas também um dia de estampar um sorriso no rosto, né? Relembrando todos esses momentos e essas trajetórias de conquistas que Zagallo teve também. Poder falar um pouco do seu pai, essa convivência com o Zagallo, eu acredito que ele deve já ter te descrevido, né, ao longo de todos esses anos, como foi conviver com o Zagallo e, claro, ser treinado pelo Zagallo, né? Uma boa tarde para você. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Para mim uma honra estar aqui e poder representar de um lado meu pai, que não tem condições hoje por causa do Alzheimer, né, de poder estar aqui e falar da sua trajetória com o Zagallo, da grande amizade. Zagallo simplesmente ele foi um grande amigo, era um grande amigo do meu pai e além disso, ele foi determinante para a transferência do meu pai do Flamengo para o Botafogo. Então, eu acho que meu pai, quando fala do Zagallo, apesar da doença, né, ele sempre manifesta uma grande emoção, porque, como falei hoje, eu mandei uma mensagem hoje, deixei uma mensagem hoje no Instagram do Zagallo, os sentimentos eles vão além de qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, porque são coisas que ficam. Zagallo e meu pai foram companheiros de vitórias e batalhas no Botafogo por muitos anos, antes de meu pai ir para a Itália. E junto ganharam o Mundial em 1962, que foi praticamente aquela Copa do Mundo que lançou meu pai como jogador, e que começou a consacrar o Zagallo como verdadeiro símbolo do futebol brasileiro e mundial. Porque Zagallo não foi somente um símbolo do futebol brasileiro. O Zagallo foi um símbolo do futebol mundial, porque igual ele não tem ninguém e acho que nunca vai ter. Porque ele era um vencedor dentro e fora do campo e também com todas as dificuldades que ele passou depois do falecimento da minha esposa, etc., foi realmente um grande exemplo de força. E eu, apesar de eu não ter muita vivência com o futebol, né, por causa também da minha profissão, que é outra coisa completamente oposta, eu senti uma forte emoção hoje quando descobri esse falecimento do professor Zagallo, porque eu tive a honra também de conhecê-lo e poder conversar com ele e em pouco tempo aprender muitas coisas. Então eu acho que hoje a gente perdeu sim uma grande referência no futebol, mas a gente perdeu também uma grande referência na nossa vida também, porque ele era um professor, era um mestre. Eu acho que a pessoa que o Zagallo foi e aquilo que ele deixou vai ser muito importante não somente para quem está no futebol hoje, mas também para quem exerce outras profissões, porque a garra, esse jeito dele ser batalhador é de exemplo para toda a sociedade. A gente vem falando, né, ao longo de toda essa cobertura, né, em relação à morte de Zagallo, isso desde cedinho, e com todas as pessoas que a gente vem conversando, né, Rildo, é quase que unânime, assim, as pessoas falarem dessa paixão com que Zico jogava. Ele também, né, foi treinador, foi técnico, enfim, em qualquer cantinho do futebol ali que ele estava, era com muita paixão, com muito amor. E você acredita que essa é a diferença dele para outros jogadores até da atualidade, né? Difícil da gente encontrar um outro Zagallo
Zagallo nos dias de hoje? É esse amor, essa dedicação com que Zagallo tinha, né, com o futebol que fez toda essa diferença? E até também falando em relação à amizade que você falou, né, dele com seu pai, o quanto essa amizade ditou o ritmo ali do futebol e até da vida dos dois. E tem até um detalhe importante, muito importante. Meu pai, em 2011, ele foi diagnosticado com um câncer na laringe e pescoço. E isso começou a ser uma dura batalha para nós, porque depois, a partir dessa doença, meu pai começou a piorar e tal. E Zagallo foi devo ser bem sincero, foi uma das poucas e raras pessoas do futebol que ficaram perto do meu pai, que deram força para ele. E quando ele também começou a passar mal nas primeiras vezes, o professor Zagallo, meu pai, reciprocamente, eles se tornaram uma força. E isso para ver, né, como eu falei anteriormente, a respeito do sentimento, que é muito importante, é uma coisa que vai além de tudo. E eu tenho uma grande lembrança do Zagallo exatamente também por esse motivo, porque ele, quando meu pai estava mal, estava fazendo quimioterapia, radioterapia, ele sempre ligava para ele, dava suporte para ele. E isso é uma coisa que fica para sempre. Então, assim, só quem realmente conheceu ele como pessoa de perto, até nesses pequenos detalhes, né, que na verdade fazem a diferença, a gente pode realmente ter uma ideia da pessoa que ele era. Então, eu pessoalmente levo grandíssimas lembranças do professor Zagallo, seu exemplo e tudo aquilo que ele foi, que sempre será. Seu pai foi conhecido como o herói de 1962, né? Foi nessa época, né, no prêmio mundial que ele ganhou, que ele substituiu, então, o Pelé na Copa do Chile, né? Ele acabou ganhando o apelido de Possesso. Até hoje, mais cedo, o ex-jogador Romário acabou comparando o Zagallo ao Pelé, né? Ao tomar ali posse no América do Rio de Janeiro. Você também acredita que Zagallo hoje possa ser comparado com o Pelé? Claro, cada um ali com a sua particularidade, mas em tamanho de importância, né? Hoje, praticamente, mesmo quem não viveu, quem não viu Zagallo jogando, né? Eu, por exemplo, na minha geração, eu tenho a lembrança mais de Zagallo como um técnico ali, como um treinador, né? Mas acho que todo mundo tem alguma lembrança do Zagallo, mesmo não tendo vivido na época ali como jogador, por exemplo. Eu acho que o Pelé, ele é incomparável em algumas formas, né, dentro do campo, pelo que ele foi dentro do campo. O Zagallo, ele se tornou um verdadeiro exemplo, uma estrela dentro do campo e como treinador, porque ele conseguiu manter, e foi a única pessoa na história do futebol que ele conseguiu manter a mesma performance, a mesma condição psicológica também, a mesma garra, o mesmo entusiasmo, também como treinador. Porque existem muitos jogadores que param de jogar e eles levam ainda esses rastros, né, de característica de jogador, psicológico, dentro também da profissão de treinador. Zagallo não, Zagallo ele foi, para mim, o melhor treinador da história, pelo que e os fatos demonstram isso, tá? E foi um grande jogador. Meu pai sempre me falava dele, do Garrincha, enfim, sempre foi. Eu nunca vi Zagallo jogar, nem vi meu pai jogar, porque meu pai parou em 74, eu nasci 3 anos depois, então eu só vi meu pai e o Zagallo nas reportagens, né? Mas era um futebol diferente, mas era um futebol jogado em condições completamente diferentes naquela de hoje. Eu acho o verdadeiro futebol. Por isso também que me afastei um pouquinho até de ver futebol. Eu gosto daquele futebol, gosto da época do Maradona, do Zico. Para mim o futebol parou lá, na verdade. E você hoje já é uma coisa diferente. E você chegou a ter contato com o Zagallo, de conversar, sim, né? Seu pai te levava, sim, nesses bastidores ali dentro do vestiário? Como que era essa relação de vocês ali? Na verdade, eu conheci o Zagallo
lá no Botafogo, na General Severiano, às vezes, ou em eventos da Copa do Mundo, como vocês estão mostrando agora aqui nas imagens, né? E aí a gente tinha prazer de poder almoçar junto, de jantar, de trocar uma ideia. E a coisa engraçada é que ele, com meu pai, ele mantinha sempre a mesma forma de brincar, pelo que meu pai me falou, né? De quando eles eram companheiros. Porque Zagallo gostava muito do meu pai. Zagallo, quando meu pai foi mandado embora do Flamengo, meu pai, Zagallo foi o único que se preocupou em fazer com que meu pai pudesse ter uma carreira como jogador, que era o sonho dele. Então, assim, ele fez tudo e levou meu pai pro Botafogo para fazer teste e tal, deu tudo certo. E aí depois eles juntos escreveram páginas importantes da história do clube, junto com o Garrincha, até chegar à seleção. E é muito... E para mim foi... Eu tenho, né, essas lembranças, quando conheci o professor Zagallo, que estava junto com meu pai também, quando eles falavam da experiência, dos momentos vividos juntos, né, muito intenso, e era, tipo assim, era uma lição de vida, né, muita coisa, e isso, principalmente como que eles eram felizes com pouco. Essa grande humildade que ele conseguiu levar até dentro da própria profissão, num futebol como aquele de hoje, onde é bem difícil ter esse... como posso dizer, feedback social. Ah, com certeza. É aquela fama que não subiu a cabeça, né? Até hoje mais cedo o nosso repórter Rodrigo Viga falou esses bastidores ali, até em tratamento com nós da imprensa, que às vezes tem um jogador que não gosta muito de conversar, que passa na frente, dizendo, mas que o Zagallo, se deixasse, ficava ali horas conversando com os jornalistas. Hoje eu estou aqui também conversando com vocês, né? Até estou fazendo um esforço para lembrar de certos momentos e bem, né, ao pouco, e é uma coisa muito, muito legal, né, porque são coisas, são lembranças que deixam viva a memória da pessoa, e eu acho que o exemplo que o Zagallo é importante levar para os jovens de hoje. Porque é preciso renovar um pouquinho. Eu não estou dentro do futebol, mas assim, eu sigo um pouquinho, mas vejo certas coisas. É preciso que os jovens de hoje, eles aprendem também a viver uma realidade do futebol também como era antigamente, não somente como é agora. Hildo, eu vou pedir só a gentileza de você ficar um minutinho aqui com a gente. Eu vou conversar agora com a nossa repórter direto de Brasília, Yasmin Costa. Ela vai trazer também repercussões a respeito dos políticos, né, que usaram as redes sociais para lamentar também a morte de Zagallo. Yasmin Costa, mais uma vez, muito boa tarde para você. Quais são as suas informações? Oi, Soraya, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. É isso, para a gente ver a importância de uma pessoa, a repercussão é nacional, né? Aqui em Brasília, os parlamentares também estão se mobilizando para prestar essa última homenagem a Zagallo. E a gente separou algumas dessas manifestações justamente para a nossa audiência também acompanhar como é que está repercutindo. Por exemplo, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, usou as redes sociais e disse o seguinte, que Zagallo deixa um legado para as gerações que podem se inspirar no seu espírito desportivo e na sua paixão pelo Brasil. Presto meus sentimentos aos familiares, amigos e aos inúmeros admiradores, disse Rodrigo Pacheco. Outro que também usou as redes sociais, porque também há uma repercussão dentro do Executivo Federal, foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que inclusive lembrou um bordão de Zagallo, aquele, vocês vão ter que me engolir. Alckmin completou essa publicação dizendo que o Brasil perde hoje um dos maiores nomes do futebol. Zagallo foi um homem de talentos múltiplos, tendo contribuído decisivamente
exclusivamente para alçar o futebol brasileiro ao status de verdadeira arte. O ministro das Comunicações Sociais, Paulo Pimenta, também fez uma publicação em homenagem a Zagallo. Paulo Pimenta expressou solidariedade aos familiares de Zagallo e disse que, como atleta, Zagallo foi brilhante, como treinador, um dos melhores do mundo, além de ser o recordista em conquistas individuais de Copa do Mundo. Para finalizar e entregar aí para você, Soraya, há pouco o presidente da República, que também mais cedo já tinha usado as redes sociais para manifestar aí a solidariedade a Zagallo, há pouco publicou uma edição extra do Diário Oficial da União decretando 3 dias de luto pela morte de Zagallo. Obrigada, Yasmin, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí por aí. A gente, claro, segue repercutindo esse assunto, né? Zagallo, que morreu na noite desta sexta-feira, aos 92 anos. Ele, por falência múltipla dos órgãos, depois de ficar pouco mais de 11 dias internado em um hospital do Rio de Janeiro. E a gente segue falando sobre este assunto e também convido agora também para agregar a essa conversa, bate-papo com o Rildo, filho de Amarildo. Nosso comentarista, Fábio Piperno, já está conectado com a gente mais uma vez. Muito boa tarde, Piperno, tá por aí? Já tá, apareceu. Tudo bem, Soraya? Olá. Soraya? Bom, a gente conversava agora mais cedo com o Rildo, que é filho de Amarildo, e ele falava também dessa inspiração de Zagallo, né, para as novas gerações, e a gente vê também repercutindo na política, agora como trouxe a repórter Yasmin Costa, ou seja, são inspirações e um legado que ele vai passando para além ali da barreira do futebol, né, dos clubes. Ô, Rildo, inicialmente, boa tarde a você, né? Eu acho a seleção de 70 a maior obra-prima da história do futebol. Aliás, assim, eu acho a seleção de 70 tão seminal, de vanguarda, inovadora, que ela devia ser tombada pelo patrimônio da humanidade da bola. Mas aí, Rildo, eu queria saber o seguinte: o seu pai foi também alguém que teve um papel fundamental na segunda conquista, no segundo título do Brasil, quando a gente já tinha um Zagallo mais experiente e um Zagallo que já consolidava um novo papel para os jogadores que atuavam naquela função que ele exercia, de ponta esquerda e tal. O que teu pai falava sobre exatamente esse convívio com alguém que enxergava o futebol de uma forma tão à frente do seu tempo? Bom, primeiramente, uma honra falar com o senhor também. Para mim, eu conheço sua trajetória, então fico muito feliz de poder compartilhar esse momento. Bom, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muita garra, né? Então, quando falo com ele a respeito da questão da Copa de 62, quando ele assumiu, né? Ele teve que assumir o lugar do Pelé, porque ele se machucou. Aí tinha dúvida se jogar ou meu pai ou o Pepe, né? Aí o Zagallo sempre era, como jogava com meu pai no Botafogo, eles sempre eram juntos, né? Falava para ele, tu vai lá, faz o que você sabe fazer e pronto. Aí meu pai conversava com o Zagallo e falava, mas você acha que eu tô com medo da responsabilidade? Eu não me sinto inferior a ninguém, não. Foi uma espécie de desafio, né? E o Zagallo deu muito suporte pro meu pai. Tanto é que no jogo que consagrou depois meu pai, né, na Copa do Mundo de 62 contra a Espanha, Zagallo ele fez o cruzamento de um dos 2 gols. E depois do jogo meu pai falou que ele foi lá, abraçou ele, falou, eu te falei que tu ia conseguir. Então, assim, ele era o meu pai, quando fala do Zagallo, ele fala como se fosse aquele irmão mais velho, né, que dá aquele suporte, que dá aquela ajuda, que sabia acalmar meu pai, porque meu pai era chamado de possesso por causa do temperamento dele, né. Então, assim, ele sabia acalmar meu pai, conversava com ele, foi uma grande referência na vida do meu pai. Hoje meu pai, como eu estava falando, né, logo no começo do colegamento, meu pai hoje ele tem Alzheimer e está num estado crítico, mas ele, hoje quando eu conversei com ele pelo telefone, que eu moro em Porto Alegre e meu pai mora no Rio de Janeiro,
Meu pai me falou um monte de coisa de Zagallo que eu fiquei assim, fiquei arrepiado, porque foi uma coisa, falou com uma lucidez tão grande, mas principalmente em relação a sentimentos. Então, assim, é aquela coisa, são pessoas, né, que além de ter tido a personalidade de escrever uma página importante dentro do esporte mundial, porque ele se tornou, o Zagallo para mim é um exemplo até em outros esportes também, por tudo que ele ganhou, por tudo aquilo que ele fez, se demonstrou também uma pessoa que, um líder, verdadeiro líder. Então eu acho que isso que dentro do futebol a gente perdeu e que falta há muito tempo também no futebol brasileiro. Ele tinha esse dom, né, de fato, de transformar ali a profissão em amizade, né, dele com os jogadores e assim como você tá dizendo, né, dele com o seu pai, que eram ali colegas de profissão, mas que ele conseguiu, né, de alguma forma ajudar para fazer um resultado para todo o time, né, para refletir dentro de campo. Sim, exatamente. E a Copa de 62 foi um exemplo. Meu pai fala muito da convivência com eles, com o Zagallo, especialmente, não somente no Botafogo, porque o Botafogo era o clube, mas na seleção foi uma coisa diferente, porque meu pai estava assumindo uma responsabilidade muito grande, porque meu pai substituiu o Pelé, e ele substituiu o insubstituível, porque Pelé não tinha como substituir ele. Então ele conseguiu fazer o que era considerado quase impossível. Meu pai sempre fala, e se não tivesse jogado bem, se não tivesse dado certo, o que seria de mim hoje? Meu pai fala muitas vezes fala disso também. E graças a Deus que deu tudo certo. Perfeito. Piperno, quer fazer alguma última pergunta para o Rildo? A gente está com um tempinho um pouco apertado, mas dá tempo de fazer uma última pergunta. Rildo, até quando teu pai teve contato com o Zagallo? Como é que foi o pós-Copa do Mundo entre eles? Então, meu pai, contato com o Zagallo, acho que ele teve no ano passado. Porque meu pai depois ele caiu numa fase do Alzheimer muito, muito complicado, muito difícil. Tanto é que hoje ele não tem condição. Eu estou aqui hoje com muito orgulho. Eu quero agradecer vocês, porque para mim é uma honra imensa poder estar aqui no lugar do meu pai, falar aquilo que eu aprendi com ele, né, também, da convivência dele com o Zagallo. E é difícil, né? Ele conversou com o Zagallo a última vez no ano passado, mas assim, antes de meu pai ter essa doença nesse estado, assim, com o Zagallo, ele conversava sempre pelo telefone com o filho dele. De vez em quando eu acompanhava, quando eu morava no Rio, eu acompanhava meu pai em eventos também. O Zagallo estava lá em eventos da Copa aqui também de 2014, quando teve a Copa das Confederações. Eles estavam sempre juntos, né? E eles conversavam. Depois que aconteceram esses problemas de saúde que foram piorando, não é que eles perderam o contato, mas acho que é uma coisa inevitável, né? Porque tanto pela questão da idade, quanto pela questão do tempo, entendeu? É bem difícil. Mas o que fica é um sentimento verdadeiro de amizade, que aquelas são coisas que ficam para sempre. E posso dizer, sou testemunha, que a amizade com meu pai, com o Zagallo, foi uma amizade muito, muito linda. Que bonito de te ouvir, eu fiquei até arrepiada, Rildo. Obrigada, viu, mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter compartilhado todos esses momentos bonitos, né, do seu pai com ele, da vida de Zagallo também, para esse legado que fica para o futebol, não só aqui do Brasil, mas mundial, né? Uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês. Uma boa tarde. Obrigada.